Olá, pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês essa noite. Meu nome é Marcos Vieira, eu sou médico nefrologista, atualmente sou presidente da Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante. E quero, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos vocês que estão aí entrando para assistir esse painel de hoje, que nós teremos aqui com grandes nomes envolvidos na área da saúde, pessoas que pensam no bem das pessoas, da população, e especialmente dos pacientes renais, daqueles que tratam os pacientes e essa doença tão séria que acomete muitos brasileiros, especialmente aqueles que fazem diálise, que são mais de 140 mil pacientes. Como sabem, a nossa proposta desse webinar é celebrar o Dia da Diálise, Vidas Importam, a diálise não pode parar, e discutir um pouco sobre o impacto social da diálise. Por isso, hoje estão comigo a deputada federal Carmen Zanotto, de Santa Catarina, eleita entre os melhores deputados do Brasil, entre os 10 melhores deputados do Brasil, o doutor Daniel Calazans, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, de Minas Gerais, ele é de Minas Gerais, o enfermeiro Ricardo Gabriel Teodoro, presidente da SOBEM, o Renato Padilha, vice-presidente da FENAPAR, e o Gilson Nascimento, diretor-geral e representante também dos pacientes renais, através da Abras Renal. Todos muito atuantes e que ajudam muito a essa causa tão importante que é a doença renal. A ABCDT é o terceiro ano que realiza esse dia D da diálise, que busca melhorias no setor da nefrologia. Durante o mês de agosto, nós estamos realizando diversas ações de comunicação, especialmente, obviamente, em virtude da pandemia, comunicação através das redes sociais, e hoje foi um dia fantástico de muito compartilhamento e de muitas ações voltadas, e eu quero agradecer a todos que fizeram, de alguma forma, uma ação para disseminar essa ideia tão importante e tão interessante que começou há 3 anos atrás, para que a gente tenha um tratamento digno, sustentável e com muita responsabilidade com todos os nossos integrantes e participantes desse processo. A ABCDT, então, quer chamar a atenção da sociedade e dos governantes para a importância desse tratamento, que é vital. Mesmo com todas essas dificuldades financeiras, a diálise ela é prestada essencialmente pelo Sistema Único de Saúde em mais de 80% dos pacientes, que enfrentam a diálise durante 3 ou mais vezes por semana, entre 3 e 5 horas de tratamento. Na diálise, todas as pessoas são iguais, né, independente de raça, credo ou qualquer outra informação da qual a sociedade queira denominar. Nós não fazemos nenhum tipo, a doença não faz distinção, e nós precisamos realizar ações de prevenção e um tratamento eficiente para toda a população. Então, eu gostaria de começar agora a nossa participação com a deputada Carmen Zanotto. Como eu disse, eleita entre os melhores deputados do Brasil e muito atuante nas causas dos pacientes renais. Então, obrigado, deputada. São 10 minutos para a senhora fazer a sua explanação e a gente está aberto para poder ajudar em qualquer necessidade aí relacionada ao painel. A palavra é sua. Muito obrigada, doutor Marcos Vieira, nosso catarinense de Joinville, que tem um histórico de família, né, frente a esta causa dos nossos pacientes renais no país. E saudando, eu quero saudar todos os membros da diretoria da ABCDT, quero saudar o doutor Daniel Calazans, é um prazer ter conosco o doutor Ricardo, meu colega enfermeiro, eu sou enfermeira de formação,
Renato, que bom que você está conosco, e ao Gilson Nascimento também, né? O Renato da FENAPAR e ao Gilson da Abras Renal. Estar aqui falando um pouquinho sobre o parlamento, sobre essa luta dos serviços renais, gente, vocês podem até me considerar um pouquinho jurássica, porque eu acompanho esse processo desde que eu estava nas unidades hospitalares, e quando houve aquela alteração da legislação que exigiu 500 reformas dos serviços de hemodiálise. Eu estava na Secretaria de Estado da Saúde naquele momento, e a grande pergunta que a gente se fazia é: se a gente fechar um serviço, para onde a gente vai levar os pacientes? Né? Porque a gente tem os serviços de hemodiálise normalmente localizados nas regiões de saúde. Você não pode fechar algumas regiões de saúde e deslocar para a capital, que nem teríamos capacidade para isso. Mas avançou muito de lá para cá também toda essa questão da hemodiálise no nosso país. O Sistema Único de Saúde, eu diria que ainda é o grande financiador dos serviços de hemodiálise. Então, aqueles que estão nos acompanhando, eu quero dizer assim, o SUS também faz parte, e faz parte desse SUS, todos esses trabalhadores de serviços de hemodiálise, esses prestadores de serviços, que a gente vai precisar ter como pauta, inclusive, a discussão daqui para frente do tratamento igualitário às clínicas de hemodiálise, porque elas são muito similares aos nossos hospitais filantrópicos. Alguns não têm essa compreensão e a legislação não dá ainda essa garantia. Mas, por exemplo, frente a essa pandemia, quando se imaginava que muitos dos serviços, que nós chamamos aqueles procedimentos do FAEC, da média e alta complexidade, como o transplante, a hemodiálise, eles poderiam ter perdas por redução de pacientes, como a gente está tendo redução dos internamentos hospitalares para cirurgias eletivas e outros procedimentos. E na hemodiálise foi exatamente o contrário. A demanda só aumentou e tem aumentado. Então, o que nós estamos fazendo neste momento no parlamento? Primeiro, eu acho que essa é uma boa informação, né? O PL do deputado Pedro Westphalen, o 358, que prorroga as metas quantitativas e qualitativas para o repasse aos prestadores de serviço através do Ministério da Saúde, que vai para os fundos estaduais de saúde e fundos municipais. Ele entrou na pauta já no dia 17 de agosto do Senado, que nós já votamos na Câmara, e ele continuou na pauta, e a previsão é Parece que travou um pouquinho, né, deputada? De necessidade de retornar para a Câmara, porque foi incluído no texto a questão do dar o mesmo tratamento que os hospitais filantrópicos, que todos os prestadores de serviço, também para as organizações sociais, que o contrato é diferenciado. Mas vai voltar para a Câmara, a gente delibera se chegar lá logo na segunda-feira, ainda na semana que vem. Por quê, gente? Porque no texto do deputado Pedro, eu incluí o artigo 2º, que garante o pagamento dos procedimentos FAEC retroativos. O que significa isso? Se tem alguns pacientes, né, e nós estamos aqui com a entidade representativa, o Renato, o Gilson, tem procedimentos que foram realizados e as clínicas não receberam, porque eles foram acima. E como é FAEC, se pagava o produzido. Mas com o texto que está em vigor hoje, que está sendo prorrogado, nós tínhamos a preocupação de garantir que todos os serviços fossem contemplados. Quando entrou no texto o FAEC, a hemodiálise mostrou o contrário. Em vez de reduzir a produção, continua aumentando a produção. Eu estou estimando que nós deveremos ter aí, no mínimo, 30 milhões de reais, 35 milhões de reais, claro, conforme cada produção de cada serviço de hemodiálise, para ser ressarcido, e que deve ser ressarcido tão logo esse texto seja aprovado, porque o Ministério da Saúde precisa dessa segurança jurídica. Então, a gente buscou recuperar esse dano causado pelo texto da hoje nossa Lei 13.992. Mas a gente tem mais algumas questões neste momento de pandemia que a gente procurou
trabalhar. O doutor Marcos e mais alguns convidados da noite de hoje, expositores, estiveram conosco, eu na condição de relatora da Comissão Externa de Enfrentamento ao Covid, junto com o nosso presidente, doutor Luizinho, estivemos no ministro Pazuello, né, no dia 8 de julho, levando a ele as dificuldades, tanto a dificuldade dessa demanda que ficou represada de atendimento em função da legislação, assim como a necessidade da gente apoiar os serviços de hemodiálise, como nós apoiamos os hospitais filantrópicos. Por quê? Porque os serviços de hemodiálise também tiveram as suas despesas majoradas. Na compra de máscaras, máscara para a equipe que está trabalhando, máscara para os pacientes, na compra de aventais. A heparina que disparou, né? Que é um insumo, um medicamento necessário, disparou no mercado o preço. E, então, assim como a gente estava dando aquele atendimento diferenciado com aporte de mais recursos para os hospitais, nós entendemos também que os serviços de hemodiálise precisavam e precisam desse aporte. Nós estamos estimando em 257 milhões de reais, não é muito para o enfrentamento desta pandemia, e com isso a gente vai precisar fazer o que agora? Eu apresentei a lei, então tem um PL meu, que é conhecido como PL 2270, para a gente poder fazer esse ressarcimento, esse apoio financeiro, não é ressarcimento é o do país. No dia 13 de agosto, o ministro Pazuello esteve no Senado Federal, que lá também tem uma comissão de acompanhamento da pandemia. Aquela comissão mista, ela tem mais o foco na questão da fiscalização, do orçamento. Mas o ministro lá presente foi pautado, e essa é uma demanda que a gente tem tratado muito naquele momento, então, pelo nobre senador Espiridião Amin, que é do nosso estado. Nós tínhamos discutido na noite anterior e a gente preparou alguns argumentos para falar dessa importância. E o que o ministro Pazuello pediu à equipe dele naquela reunião? Que se organizasse e estudasse a elaboração de uma portaria. Por que eu defendo a portaria e rasgo o meu texto legal? A minha proposta, né, de PL, desculpa, não é lei ainda. Porque é mais rápido o Ministério colocar o que nós estamos colocando na proposta do projeto de lei numa portaria. De lá para cá, o coronel Franco Duarte tem trabalhado com a consultoria jurídica do Ministério da Saúde. Ontem à noite ainda eu conversei com o coronel Franco Duarte e ele me disse que estão estudando, e o que nós fizemos foi um ofício encaminhando então ao Ministério, transformando o que está no texto da proposta de projeto do PL 2270 para que servisse de subsídios a eles para a elaboração da portaria, que é uma grande expectativa que a gente tem hoje. Paralelo a isso, nós temos outras demandas na hemodiálise que nós não podemos abandonar. Nós temos a questão do estímulo à diálise peritoneal, né? Se nós hoje tivéssemos mais serviços com a diálise peritoneal, nós não teríamos a preocupação dos pacientes em saírem de casa, irem até as cidades sedes. Quando o doutor Marco colocou na sua fala, né, de 3 a 5 horas, 3 vezes por semana, dependendo da localidade daquele paciente que precisa fazer hemodiálise, ele tem mais 2 ou 3 horas de deslocamento. Muitos saem de casa 4 horas da manhã para poder chegar no primeiro turno da clínica. E muitos desses têm que esperar o último paciente ser atendido nos outros serviços para ele poder voltar para casa, 3 vezes por semana. Então, a diálise peritoneal, que tem alguns gargalos também, assim como a hemodiálise de financiamento, tem a questão da logística de distribuição desses materiais, dessas bolsas, para chegar até o domicílio. Tem que também se considerar a questão do catéter peritoneal como procedimento de emergência. Enfim, assim como nos demais serviços da saúde, nós precisamos garantir um financiamento adequado para que a gente possa continuar garantindo a assistência aos pacientes. Que nós não podemos e não devemos permitir, e o parlamento tem esse papel, por isso que todos os anos, né, nos dias que estava se iniciando o distanciamento e fechamento da Câmara, nós tínhamos um evento do Dia Mundial do Rim,
no Senado Federal. Naquele dia, poucas pessoas puderam entrar no Senado. Na Câmara já estava com a entrada restrita. Então, a gente precisa manter essa pauta para, tão logo as comissões sejam restabelecidas, a gente possa, então, estar avançando no tema da hemodiálise, porque eu tenho uma preocupação muito grande. Qual é a minha preocupação? Na hemodiálise, os pacientes aumentaram em função da pandemia a necessidade de estar. Então, temos mais pacientes entrando na hemodiálise. Mas quantos pacientes que não são COVID, que estão aguardando diagnóstico para entrar no serviço de hemodiálise? E eles não conseguiram, nesse período, entrar. Então, se nós tínhamos fila em alguns serviços, essa fila poderá ser maior, com os pacientes que tiveram COVID e complicações que vão precisar se manter na hemodiálise e os pacientes que não puderam entrar no serviço em função da dificuldade de concluir seus exames, então, até a possibilidade de deixar um pouquinho mais, né, mantê-los monitorados. Com isso, nós, de certeza absoluta, vamos precisar de mais recursos para o ano que vem. E nós já estamos debruçados nesse tema, com duas frentes. Uma delas é um projeto de lei que permita aos gestores municipais e estaduais a utilização dos saldos dos recursos do Covid, porque toda essa demanda que vai ficar reprimida é em função da pandemia que nós estamos vivendo, ou novos pacientes no serviço por sequelas do Covid. E o acompanhamento do orçamento, porque a previsão do orçamento para o ano que vem, seguindo a legislação atual, é de apenas 2 bilhões de reais a mais. Esse recurso todo extra que está indo para o enfrentamento da pandemia não faz parte desta base de cálculo. Então, o nosso papel no parlamento é ouvir as entidades, ouvir os usuários, transformar as demandas das entidades e dos usuários em textos legislativos. Tem outros textos que é dar ao paciente renal crônico o mesmo direito da pessoa com deficiência, que ainda está lá na Comissão de Finanças e Tributação, mas é ouvir. E a partir dessa escuta, a partir das audiências públicas, fazer a defesa e compreender cada uma das especialidades e a necessidade, em especial, de garantir acesso aos nossos pacientes com qualidade, sem solução de continuidade, ou seja, não tem remuneração, não consegue manter o serviço aberto, ou não consegue acessar o insumo necessário, não consegue manter o atendimento adequado aos nossos pacientes. Eu quero aqui, antes de encerrar essa minha primeira participação, que eu vou continuar acompanhando os senhores, dizer que eu quero render minhas homenagens a todos os profissionais dos serviços de hemodiálise, a todos os profissionais da área da saúde e aos nossos pacientes renais que partiram, alguns em função das consequências da pandemia, da sua doença, que pode ter se agravado por ter tido a Covid-19. E os demais trabalhadores da saúde que foram salvar vidas. Né? Nós temos quantos pacientes que faziam hemodiálise que faleceram e quantos trabalhadores da área da saúde, entre eles médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e assim sucessivamente. Então, que a gente redobre o nosso trabalho neste olhar de que a gente precisa continuar lutando para salvarmos vidas e que a gente possa, o mais rápido possível, restabelecer toda a situação econômica do país, porque, além do sofrimento de perdermos vidas, nós temos o sofrimento de milhares e milhares de homens e mulheres que perderam o mercado de trabalho ou perderam o seu negócio em função da crise que a gente está vivendo. Contem sempre, sempre comigo. Esse é meu papel aqui, a nossa Comissão de Seguridade Social e Família, a nossa comissão externa do enfrentamento à Covid-19 está sempre à disposição de vocês. Obrigado, deputada. Eu sei que a senhora tem um horário aí, vai continuar nos acompanhando. Tem algumas perguntas que depois a gente pode
lhe enviar ou responder, inclusive em relação à Comissão de Seguridade, uma que a senhora resgatou um projeto de lei fazer agora, doutor Márcio? Sobre o reconhecimento dos pacientes com doença renal crônica da deficiência, que a senhora resgatou esse projeto de lei, eles querem saber um pouquinho disso, como está esse processo. Nenhuma comissão foi instalada nesse período, gente. Nós estamos com o ano de 2020 praticamente 100% dele comprometido com os projetos de lei que estavam tramitando nas comissões. A única comissão que está ativa e funcionando é a nossa comissão externa do enfrentamento do Covid-19. Os demais trabalhos estão sendo feitos remotos, o nosso também, mas com a minha participação aqui em Brasília, é isso que o doutor Marcos está dizendo, eu preciso e vou me deslocar para o aeroporto, mas vou continuar acompanhando e participando. Então, está parado na Comissão de Finanças e Tributação e não teve nenhum tipo de deliberação neste ano de 2020. E a outra pergunta, a senhora já falou quando comentou a respeito da diálise peritoneal, o Tiago Asperti perguntou que a diálise peritoneal pode ser feita em casa, mas muito poucos ainda fazem, 8%. O que seria, como poderíamos ampliar esse tratamento? Primeiro, enfrentando a dificuldade que é de logística. Compreender que você entregar esses insumos nos mais variados domicílios, a gente precisa ter uma discussão de como se dá essa remuneração, porque o que a gente ouve muito é a dificuldade de logística para chegar até cada um dos domicílios. Estimular muito, assim como a gente tem que estimular e trabalhar muito a questão dos transplantes, que é outro problema para os serviços de hemodiálise. A redução do número de transplantes de rins foi muito grande nesse período. Eu não tenho dados, só tenho nesse momento, mas os senhores sabem mais do que eu esse tema, né? Agora, muitas das dificuldades nossas no SUS está na não remuneração adequada de alguns procedimentos. E, entre eles, a diálise tem problemas de financiamento e a hemodiálise e a diálise peritoneal também tem. Nós, para vocês do painel, nós estamos passando esse webinar no YouTube, então as pessoas estão nos acompanhando diretamente pelo YouTube e mandando as perguntas, né? Então, agradecer, deputada, pela sua participação. Se a gente conseguir um pouquinho mais ter sua presença depois, vai ser um privilégio. A deputada é uma deputada altamente atuante em favor da diálise, das necessidades que os pacientes renais e as clínicas vêm enfrentando. Não tem hora que não nos atenda a todo momento, e agradecer as suas palavras de apoio às equipes de saúde, aos pacientes, e eu sei que a senhora também se expôs nesse momento e enfrentou a pandemia como enfermeira que atuando aí fortemente. A gente vê na comissão do Covid e assim por diante. Então, muito obrigado pelo seu trabalho, pelo seu empenho, e trouxe boas notícias, a notícia da portaria, a notícia da votação de hoje, e também a gente vê como a senhora tem nos acompanhado, tem conhecimento da causa, né? As dificuldades da CAPD, da diálise peritoneal, as dificuldades que os pacientes vêm enfrentando, que as clínicas estão enfrentando, e buscando soluções conosco. Então, muito obrigado. Obrigada, doutor Marcos. Eu quero só agradecer ao Gilson e ao Renato, porque eu também sei do papel das instituições de apoio aos pacientes renais, neste momento de pandemia também, com a tentativa e a ajuda efetiva a esses pacientes no dia a dia. Muito, muito obrigada, gente. Eu continuo com vocês. São grandes líderes aí nesse processo mesmo, deputada. É verdade. São grandes nomes aí no processo de mudança do que a gente está vivendo. Então, eu vou passar agora as palavras ao nosso vice-presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, Dr. Daniel Calazans,
médico fantástico, pessoa altamente atuante na nossa sociedade de nefrologia. Tive o prazer de conhecer o serviço que o Dr. Daniel é líder e faz um trabalho de excelência com seus pacientes, e agradecer também a todo o trabalho que ele vem fazendo na Sociedade Brasileira de Nefrologia. Daniel, o censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia mostra aí que a prevalência dos pacientes em terapia renal substitutiva, ele é menor do que em vários países aqui que fazem fronteira conosco. E quando a gente fala também em relação à Europa, Estados Unidos, o diagnóstico é baixo. Às vezes parece quando a gente tem uma prevalência baixa para a população, parece que isso é interessante, mas na verdade a gente pode não estar diagnosticando muitas pessoas. Então, quero dar oportunidade para você falar um pouco sobre isso e também sobre o cenário aí que você acredita ser importante falar nesse momento que a gente vive, especialmente as dificuldades relacionadas às clínicas de diálise. É muito bom a gente estar aqui juntos institucionalmente, a ABCDT e a SBN, junto com a Bras Renal, junto com a SOBEM, junto com a FENAPAR, fazendo um trabalho unidos aí, voltados para a mudança e a melhoria das necessidades que a gente está enfrentando. Obrigado, Daniel. A palavra é sua. Boa noite a todos. Boa noite, Marcos. Na verdade, nós somos grandes amigos, então essas palavras suas sempre me envaidecem. Participar junto com você é sempre um privilégio muito grande. Então, em nome da Sociedade Brasileira de Nefrologia, eu cumprimento a todos de casa, especialmente a você pelo convite. Muito obrigado mais uma vez pela iniciativa. Cumprimento também a nossa deputada, né, que tem defendido a nossa causa de forma hercúlea, o Ricardo Teodoro, que a gente se encontra com frequência, e o Gilson também da Bras Renal, que sempre que fala, agrega significativamente. Então, assim, é uma satisfação muito grande poder contar com todos. Na verdade, Marquinhos, se você me permite, né, na semana passada a gente fez uma live da SBN, pré-congresso, com o Luiz Felipe Pondé e com o Alexandre Schwartzman, que foi ex-Banco Central. E aí, nesse cenário, a gente fez um pouco sobre um contexto dos impactos nas relações humanas e também o impacto na economia, né? E as coisas se entrelaçam um pouco. E a gente falar um pouco hoje sobre o contexto social, eu acho que é algo interessante e que complementa um pouco dessas narrativas que a gente vem discutindo aí nas últimas semanas, né? Então, para dar uma contextualizada, eu queria trazer alguns dados, né, que a gente levantou agora no último censo, né, e focar sobre a ótica do paciente, né, paciente esse que merece ter uma experiência satisfatória. Muitas vezes ele não tem nem acesso à terapia, né, mas a gente tem que focar para que esse paciente tenha uma experiência satisfatória dentro da sua jornada, e também sobre a ótica do colega nefrologista, né, colega nefrologista, os enfermeiros também, cumprimentá-los nessa pandemia. Foi um trabalho muito duro, né? Eu compartilho as dificuldades que foram esse trabalho para todos nós, colegas médicos da enfermagem, todos os colaboradores, né? Então, eu trago alguns dados aqui consolidados do censo. Só para você ter ideia, Marquinhos, o nosso censo ele abrange aí, das 805 clínicas, 314 responderam às nossas perguntas. Isso são mais de 55 mil pacientes. E a gente tem dados, a maior parte das unidades são privadas, né, em torno de mais de 70%, tá? As outras unidades são públicas e filantrópicas, e a sua maioria, próximo de 80%, relata atendimento conservador, tá? Os números da TRS, né, a gente tem visto com grande preocupação, esse número ele vem crescendo ano a ano, em torno de 6% ao ano. E no último censo, a gente teve dados próximos de 139 mil pacientes fazendo hemodiálise. E quando você comenta da prevalência, a prevalência ela vem aumentando ano a ano, mas ainda longe de países desenvolvidos. Quando a gente avalia, vamos fazer uma retrospectiva aqui em 2013, a gente tinha prevalências da ordem de 500, e hoje a gente está com ordem de 665 por milhão de população. Então, traduzindo para quem está em casa, a cada 1 milhão de pessoas,
665 estão fazendo TRS. Então, a média Brasil, se você for avaliar outro país da América Latina, é próximo de 1.000. Então, esses dados, como você bem disse, são dados inferiores. Um dado muito curioso é quando você pega, por exemplo, dados de prevalência do Sudeste e do Centro-Oeste, é mais de 750 por milhão de população. E quando você vai para o Norte, esse número ele cai para próximo de 400. Então, essa diferença tão grande é mais evidente ainda quando você olha a federação, local rico do país, como Distrito Federal, onde tem uma prevalência de 940. E quando a gente avalia interior do Paraíba, que é um estado maravilhoso, João Pessoa, mas se você for para o interior, a gente tem uma prevalência de 60 por milhão de população. É uma diferença muito grande, né? E a gente se pergunta, será que tem tão mais paciente renal em Brasília do que em Paraíba, do que na Paraíba, no interior da Paraíba? Na verdade, a gente sabe que não, né? Então, a gente precisa avançar no subdiagnóstico, né? A gente está com a deputada aí que nos escuta, a gente precisa implementar essas políticas, né? Para avançar no diagnóstico precoce, né, Marquinho? Quando a gente vê que quase 60% das causas de etiologias são hipertensão e diabetes, você vê no Brasil hipertensão em torno de 35% dos casos, diabetes 30 e poucos por cento dos casos. Nos Estados Unidos, o diabetes já sobrepõe a hipertensão. São doenças de controle relativamente fáceis e baratas, né? Mas quando negligenciados, o dano a gente sabe que ele é muito grande, né? Tanto do ponto de vista de doença renal crônica, no impacto na vida da pessoa, no impacto de custo que isso requer, todos os impactos também, doenças cerebrovasculares, doenças oftalmológicas. Então, são patologias de fácil controle e que evoluem de forma muito agressiva. Outro dado também que é interessante a gente avaliar é o número de incidentes. Incidentes são pacientes que iniciam na diálise a cada ano. Se você avaliar a incidência, nossa, ela é aproximadamente 200 por milhão de população. No Sul e no Sudeste, essa incidência é mais de 250. E quando a gente vai para o Norte, para o Nordeste, essa incidência é próxima de 150. Visto, então, que existe realmente, isso é um número relativo, então a gente traz um número adequado, ajustado. Então a gente vê que, mais uma vez, o Brasil é muito heterogêneo e a gente precisa avançar e a gente precisa avançar nesse diagnóstico. Outro dado também, número absoluto, que aí impacta mais, a gente tem mais ou menos 45 mil novos casos todo ano para diálise. Desses, 22 mil são no Sudeste, tá? E a gente sabe que a porta de entrada é praticamente via urgência e emergência. Então, a maior parte desses pacientes dão entrada a nível de pronto-socorro, o acesso é provisório, então a maior parte deles ganham acesso de catéter duplo lumen, que não é o ideal. Se você avaliar a média do censo nosso, com pacientes mais de 3 meses egressos na diálise, em média 25% dos pacientes ainda estão com acesso provisório. Então, esse é um dado também que nos entristece, né? E a média de idade desses pacientes são adultos jovens, aí, variando entre 45 e 64 anos. Se a gente pegar um país que é modelo, né, a Inglaterra, onde a gente tem o NHS, que é um modelo de saúde que funciona muito bem, nos últimos 7 anos, esse número ele se estabilizou. Então, nos últimos 7 anos, o número de pacientes em TRS ele não vem aumentando como no Brasil, ele está estabilizado, fruto de políticas de prevenção. Então, a gente debate muito isso, Dia Mundial do Rim, todos os eventos, né? O Gilson está sempre presente, o Ricardo, você, e a gente precisa realmente avançar nessas políticas, né? Lembrando que 80% dos pacientes, a fonte pagadora é o Sistema Único de Saúde. Então, o SUS é extremamente importante. Eu tive recentemente com alguns colegas, presidentes de sociedades na América Latina, e vários países da América Latina ainda não têm um sistema público de saúde, e os pacientes sem condição realmente não conseguem tratar, eles evoluem a óbito. Mas, obviamente, a gente está num país, que é o Brasil, que a gente sabe que ainda tem muito a fazer. A gente está um pouco melhor em relação a alguns pares da América Latina, mas a gente tem muito a fazer se avaliar com países desenvolvidos. E uma coisa que é interessante é quando a gente avalia a modalidade. Você comentou bem, 93% dos pacientes no Brasil fazem hemodiálise. Apenas 7% estão na peritoneal, o número é esse que vai reduzindo ano a ano. A gente tem dificuldade de entrega de insumo em todo o país, precisa fomentar uma série de coisas. A gente fez um plano de trabalho junto à diretoria da SBN para levar no Ministério, mostrando a importância de priorizar todos os métodos, e
a gente percebe que realmente é muito complexo. As coisas são muito... as coisas precisam andar, mas é um trabalho muito duro. E o transplante também, a gente deveria fazer próximo de 12 mil cirurgias por ano. A gente está fazendo em torno de 6 mil procedimentos. Esse ano, o número caiu significativamente, principalmente porque os doadores falecidos caíram drasticamente, doadores vivos, muitos serviços paralisaram, né? Nós permanecemos com doadores falecidos, mas a política de vivo, ela deu uma reduzida aí em todo o Brasil. Se a gente avaliar a fila, hoje nós temos aí, pelo censo, 33 mil pacientes encaminhados para transplante, mas no SNT, quando a gente vai olhar lá no boletim, tem em torno de 25 mil pacientes. Número esse que é baixo, né, Marquinhos? Se a gente avaliar um número realístico de prevalência de 1.000, como você comentou, tirando esse subdiagnóstico, a gente deveria ter aí mais de 200 mil pacientes em diálise, 25% desses pacientes listados, deveria ser próximo aí de 50, 60 mil pacientes aguardando fila de transplante. Então, esse número também é subestimado. Eu tenho aqui 3 minutos para fazer uma conclusão. Eu tenho muita expectativa que com esse trabalho hercúleo a gente vai conseguir avançar. Agora, na pandemia, com essa união da SBN e da BCDT, a gente conseguiu um incentivo para a diálise. Obviamente, foi um valor de reembolso ainda que não foi o necessário, mas foi um reembolso que deu um pequeno fôlego para a diálise, e a gente precisa continuar lutando. Melhorar o financiamento e mais melhorar o financiamento. Rever esse modelo, várias coisas que a gente já está levando essas ideias. Mas muito me preocupa, a gente saiu de uma relação dívida-PIB que estava próximo de 90, foi chegando próximo de 80, e agora com essa pandemia, com vários gastos que obviamente foram necessários, porque a manutenção da vida é a prioridade, mas a relação dívida-PIB estourou para próximo de 95%, um déficit primário de 800 bilhões, é o que a gente viu na nossa discussão com o Alexandre Schwartz na nossa última live. O PIB que o Roberto Campos previa aí próximo de 2,5% vai ser um PIB negativo. Então, a gente vai viver um momento de muita dificuldade e vamos precisar de muita responsabilidade fiscal para a gente conseguir viver esse momento. Porque a gente vai conversar no Ministério, vai conversar, mas, obviamente, se não tiver uma responsabilidade global de todos, e todos cobrarem, eu acho que essa cobrança parte de todo mundo. Hoje tem rede social, tem mecanismos fáceis de interação, a gente precisa cobrar para que a gente consiga ter um país decente, um país digno. A gente tem outro problema, os estados estão extremamente endividados. Você vai no meu estado, que é Minas Gerais, você pede apoio, o estado tem mais de 90% de gasto com funcionalismo público. Então, é difícil andar, é difícil conversar. Até ontem, o presidente e o governador de Minas Gerais e o presidente Bolsonaro estiveram aqui na cidade, visitando a abertura do Alto Forno aqui, e, obviamente, a gente sabe todas as dificuldades, e eu acho que a população ela acordou, a gente precisa lutar pelos nossos ideais, e a diálise, obviamente, ela não pode parar, ela precisa seguir. A gente está vivendo também contextos a nível globais, né, Marquinhos, que estão fora do nosso controle, do nosso contexto, essa guerra comercial China e Estados Unidos, que obviamente deve ser uma mudança de matriz econômica para os próximos anos para a China, que deve mudar muita coisa, inclusive a parte cambial, que nos expõe muito, né? Você vai comprar os insumos, boa parte deles estão em euro, em dólar, e você faz um contrato que daqui a 3 meses a coisa pode mudar. Então, é uma insegurança muito grande, e com esse financiamento reduzido da forma como está, a gente realmente tem muita ansiedade, mas a gente vai precisar de estar muito unidos para que a gente consiga manter a terapia não substitutiva, a nefrologia, os nefrologistas de pé, né? Não adianta nada a gente ter essa dificuldade de recurso, as clínicas vão ficando cada vez mais apertadas, a qualidade, inevitavelmente, uma hora vai cair, o trabalho que o Brasil faz em diálise, essas diálises, os gestores, nefrologistas, 70% de unidades privadas, é louvável. Com esse valor que a gente recebe, conseguir entregar essa assistência, essa preocupação que o nefrologista gestor tem de entregar uma dieta adequada, uma coisa humanizada. Eu conheço o trabalho que vocês fazem aí também em Joinville, maravilhoso. Então, esse foco na humanização, né? Até quando vamos conseguir manter isso, né? E a gente, como nefrologista, como médicos, né? Isso é algo que, se um dia falhar, a gente não tem essa relação monetária que a gente consiga excluir a pessoa, né? O paciente, ele vem antes de tudo, né? Isso está no nosso juramento. Então, espero que a gente tenha muita responsabilidade para conseguir transpor por mais essa dificuldade. O Brasil foi resiliente em todas as crises que ele teve,
e espero que a gente consiga vencer mais essa grande dificuldade aí, mas a população precisa cobrar, né? Não vamos cair no populismo, vamos fazer as coisas que precisam para que a gente consiga valorizar a terapia não substitutiva, vamos lutar para que a gente siga em frente aí firmes, e eu conto muito com vocês, as associações de pacientes, a ABCDT, para que a gente siga parceiro dentro dos ideais que a gente acredita, tá bom? Uma boa noite a todos, é uma satisfação muito grande aprender com vocês. Seu áudio está fechado, Marquinhos. É verdade. Obrigado, doutor Daniel. Fantásticas suas palavras. A gente tem mais de 90 participantes nesse momento no nosso painel. Realmente, as dificuldades econômicas existem, mas o grande desafio é nós mostrarmos que nós também somos prioridade, assim como foi encarado agora, durante essa pandemia, todas as prioridades que são válidas, obviamente, e que está sendo feito pela população, né? Todos os esforços para se ter respiradores, leitos de UTI, monitores, e que estão salvando muitas pessoas, nós temos que mostrar a relevância que é a sustentabilidade econômica para cuidar dos pacientes renais e para as clínicas terem as condições de terem infraestrutura para isso. Como eu disse antes, os representantes, alguns representantes, né, como a nossa deputada, tem conhecimento intenso, mas muitas pessoas não conhecem as dores das clínicas, as dores especialmente dos pacientes que vivem esse momento, e nós precisamos levar isso para a sociedade, como a gente está fazendo hoje. Muito interessante todos as suas considerações, Daniel, e depois nós vamos abrir um pouquinho para perguntas. Então, eu vou passar a palavra agora ao nosso querido Gilson, que é da Abras Renal, Associação Brasileira aí dos Pacientes Renais. Ele é do Rio de Janeiro, tem uma história de vida fantástica, e uma história também de luta aí por melhorias das clínicas de diálise, obviamente com o foco da melhoria no cuidado do paciente renal. Então, Gilson, muito obrigado pela sua presença nesse painel. Você só vem aqui a aumentar a responsabilidade de todos nós, porque você fala muito bem, e você tem pleno conhecimento durante tantos anos de tratamento do que acontece nesse mundo. Então, por favor, os 10 minutos aí para as tuas considerações. Obrigado pela tua presença. Deixa eu marcar aqui. Bom, boa noite a todos. Boa noite, doutor Daniel. É um prazer, mais uma vez, a gente estar junto. Doutor Marquinhos, minha deputada Carmen Zanotto, Renato Padilha, da FENAPAI, e o Ricardo da SOBEM, que também é um grande lutador pela melhoria das condições dos renais crônicos no país. Em primeiro lugar, a Abras Renal ela não é uma dissidência de nada, né? A Abras Renal simplesmente é uma ideia que surgiu em Pernambuco, né? Em 1999, pelo um homem que faleceu chamado José Carlos Queiroga Maciel, era presidente da Associação de Renais de Pernambuco, primo do nosso ex-senador Marco Maciel. E nós, conversando em Pernambuco, né, numa ocasião, ele me disse assim, está faltando alguma coisa no nosso atendimento. Nós tínhamos uma federação e a gente, no sentido federativo, é uma coisa importante, né, para a realização das coisas para os renais crônicos, mas faltava alguma coisa. E o que falta para o renal crônico é o que falta para todos os segmentos do país. O que é muito importante é a informação, né? As associações de renais têm poucas informações.
A informação é alguma coisa muito dinâmica. Você não pode reter informação com você, que as coisas mudam muito. Hoje a informação, amanhã é passado. Não vale mais de nada para você. Então, você tem que difundir informação. E, partindo disso, nós criamos a Aliança Brasileira de Apoio à Saúde Renal para prestar um tipo de consultoria para associações, ou seja, legalização de associação, legislação, ensinar a legislação, que as associações conheçam as portarias, conheçam como reivindicar, como se dirigir ao Ministério Público, como fazer parcerias com a ABCDT, com a Associação Brasileira de Nefrologia, com seus pares no Estado, e como fazer projetos, né? A gente faz muito projeto para a associação, o presidente diz o que ele quer, a gente faz, entrega o projeto e ele pode implementar. O que acontece? Você não consegue trabalhar sozinho, né? Você não consegue montar um grupo e trabalhar sozinho. Você tem que fazer formadores de opinião, que são as pessoas lá, os presidentes de associação. Tem associação de pacientes que você quer falar com o cara, você liga, atendem no orelhão ainda e vai chamar o cara na casa 18. Poxa, né? Então, assim, o cara é um trabalhador braçal, o cara quer fazer. Então, nada mais justo do que você fornecer informação para essas pessoas, alavancar o projeto dessas pessoas. E a nossa outra vertente é brigar no bom sentido, né, para que haja melhoria de condições, tanto de trabalho para os profissionais que fazem acontecer a diálise, quanto que proporcione às clínicas melhor atendimento e quanto mais melhor bem-estar para o paciente. A doutora Carmen, como sempre, né, a nossa deputada é perfeita, né, perfeita. Quando a gente fala em diálise, nós temos vários Brasis dentro do Brasil, né? As realidades são muito diferentes, né? Quando você fala em prevenção, né, quando nós já falamos várias vezes, tivemos vários embates com o Ministério da Saúde por prevenção, o Ministério da Saúde elaborou um projeto que não funciona de prevenção, que você não pode delegar responsabilidade para as clínicas e não pagar por isso, né? A gente pode, as clínicas já estão ali, pode ser feito um grande trabalho de difusão de informação para os pacientes sobre hipertensão e diabetes. Aqui, 33% a 35% das pessoas nesse país são hipertensas ou diabéticas, né? Então, a gente tem que mostrar para a população o que é isso. Eu estou fazendo um circo de palestra agora, que eu inicio dizendo o seguinte: eu chego num ambiente com 100 pessoas e falo assim, aqui, no nosso meio, tem 5 renais crônicos. Tem 5 pessoas que já estão aí na fase 3 da doença renal, né, que pode ser postergado, mas é irreversível. E como é que a gente chega a isso? A gente chega a isso porque a população não sabe o que é isso ainda, né? Quando a gente fala, nós temos 140 mil pacientes em diálise. Pô, isso é lamentável. Não, eu não acho isso lamentável. Eu não acho. Acho que a gente devia ter 200 mil se nós tratássemos melhor. Se nós tivéssemos prevenção, nós teríamos um número maior de pacientes, né? Mas ainda morre-se de barriga d'água no interior do país, né? O nosso diagnóstico é falho, está aquém das necessidades, né, da população. E, assim, não é culpa do profissional, não é culpa do nefrologista, não é culpa do médico lá. É porque não existem condições adequadas de trabalho para você fazer um trabalho de prevenção. Você tem estrutura, você tem programa de saúde da família, você tem clínica, você tem isso, mas você não treina, não capacita essas pessoas a fazer esse tipo de trabalho. Isso seria fantástico. E aí a gente vai... O nosso tema, qual é o nosso tema aqui hoje? É a ressocialização pela diálise. Isso tem 2 vertentes. A primeira vertente, a diálise, ela já por si só ressocializa. Porque a pessoa, quando está lá, passando muito mal, sem ter acesso à diálise, ela não consegue fazer nada. Ela está fraca, ela está se alimentando mal, ela não consegue nada. Quando você coloca ela na diálise, ela melhora, o seu estado geral melhora. Você pode até extrair alguma coisa dessa pessoa, ela como sendo útil para o sistema. Ela pode ser útil, ela pode voltar a fazer alguma coisa. Mas aí você barra nas coisas governamentais, né? Da falta de apoio governamental. Você pega o renal crônico e você faz o quê? Aposenta ele. Porque empresa nenhuma vai admitir
uma pessoa fazendo diálise 3 vezes por semana em seus quadros funcionais. Então, não existe requalificação profissional para renal crônico. Se o cara for um empreendedor, se ele trabalhar, ele for um profissional liberal, ele vai continuar exercendo as suas atividades, porque ele vai ter um parâmetro de controlar os seus horários, fazer uma adequação. Se ele era um pedreiro, um carpinteiro, uma costureira, você não consegue requalificar ela, porque ela vai ter que trabalhar numa empresa, as empresas não aceitam. O que seria o segundo passo da ressocialização para a diálise? Não seria a requalificação profissional, seria a gente fazer com que esse renal pudesse ser um pequeno empreendedor. Vamos fazer com que ele tenha cursos, que você pegue. Ah, você está requalificando? Não. Você está dando condições de ele trabalhar por conta própria. Seria fantástico, mas aí esbarra em uma outra coisa na legislação. O aposentado por invalidez não pode exercer nenhuma atividade porque ele pede a sua aposentadoria. Ora, você pega um bancário, por exemplo, que hoje ganha cerca de R$3.000, mas tem as vantagens de ter um plano de saúde, um plano de assistência dentária, ele tem ajuda à alimentação, ele participa dos lucros da empresa, N coisa. Essa pessoa, quando se aposenta, ele vive com salário mínimo. Aposentadoria propôs ele no salário mínimo. A vida dele mudou totalmente, tanto socialmente, num aspecto psicológico, por conta da diálise, num aspecto familiar, porque ele já não é mais o provedor da família. Quando uma pessoa que ganha R$3.500 passa a ganhar R$1.000 sem vantagem nenhuma, ele já não é mais o provedor da família. Ele depende de outras situações, outras pessoas da família. Isso é um desgaste muito grande para a pessoa. E não existe nenhum tipo de trabalho para adequar a realidade do renal crônico ao mercado de trabalho. Para realmente ressocializar ele. Não existe isso. Então, assim, o que deveria ser implementado, o que nós deveríamos trabalhar é proporcionar ao renal crônico mecanismo que ele pudesse ter uma condição de aprender a fazer uma outra coisa, e não perder a sua aposentadoria, ele ter esse complemento de renda. Primeiro, vai ser bom para a renda dele, vai ser bom para o aspecto psicológico dele. Você vai ter um homem ativo, você vai ter um homem que pode ser um microempresário e vai gerar impostos para o país. Enfim, você vai ter um homem completo, porque ele vive só 4 horas de diálise, nós temos 24 horas do dia. Nos dias que ele não dialisa, ele pode ser que ele não estiver passando mal, se ele for trabalhar por conta própria, ele pode ser superativo. Ele pode contribuir para o país. Agora, não. O que a gente faz? A gente pega e transforma essa pessoa num inválido. Você bota o cara dialisando 4 horas numa máquina, ele vai para casa, deita, descansa, e o outro dia dele, ele passa o dia dele controlando algo e pensando no outro dia lá na diálise dele, dos amigos dele, o papo que ele vai ter sobre diálise. Não existe mais nada na vida dele. Essa pessoa não consegue estudar, ela não consegue estudar. Todo o aspecto, todo o sentido da parte psicológica dele fica abalada. Você torna a pessoa simplesmente uma pessoa quase inútil, simplesmente pensando no tratamento. Então, é uma realidade que hoje nós temos que mudar. E eu acho que quando a gente começa a bater, quando a Sociedade Brasileira de Nefrologia e a ABCDT começa a bater na importância da gente tratar a prevenção, da gente mostrar para as pessoas o que é a doença renal, a gente muitas vezes não vai reverter a doença renal, mas a gente pode postergar isso e fazer com que a pessoa entre em diálise em melhores condições. Hoje as pessoas entram pela emergência. Você passa um catéter no cara lá, ele não sabe nem o que é aquilo. E depois, hoje, ele fica 2, 3 meses para conseguir confeccionar uma fístula, porque nós temos uma deficiência muito grande de cirurgião vascular nesse país. Porque ninguém quer confeccionar a fístula ao preço que o SUS paga. O SUS remunera muito mal, tanto a diálise quanto a fístula. E aí, para o paciente final, ele pega lá e diz assim, mas paga-se mensalmente tanto por um paciente pela diálise. Mas o doutor Daniel Calazans falou aqui sobre os insumos.
Se a pessoa pesquisar um pouquinho, vai ver quanto se gasta com uma sessão de diálise, né? Você vai ver que o negócio é meio complicado, né? Eu tenho amigos que militam na área aqui no Rio de Janeiro, e o cara está refém do sistema financeiro para manter uma unidade de diálise, né? A gente tem que tratar as pessoas, a gente tem que melhorar a assistência, a gente tem que melhorar o acesso, né, à diálise. A gente hoje pega um paciente e interna ele no hospital, né? Ele vai para uma UPA, passou mal, não sabe, ele está com insuficiência renal, interna-se ele no hospital, o hospital não tem diálise, né? Aí esse hospital contrata uma diálise externa para ir lá fazer a diálise daquele paciente. A diálise está em torno de R$200 o que vocês pagam, né? Aí o cara vai lá fazer a diálise, cobra R$700, R$800 para ir lá fazer uma diálise. Aí o hospital gasta 3 vezes mais o valor diário, ocupa um leito com uma pessoa, tá? Que poderia estar numa clínica satélite, está num leito lá de uma pessoa que estava jogada no corredor do hospital, que podia estar ocupando esse leito, tá? Você gasta com médico, enfermeiro, alimentação, pessoal de limpeza. Você vê quanto é o custo hospitalar de um paciente hoje internado? Por quê? A remuneração da diálise é insuficiente para que nós possamos abrir novas vagas de diálise no país e acabar com as filas que nós temos de pessoas aguardando para fazer a primeira diálise. Eu acho que a gente não tem que se envolver muito em aspecto financeiro, né? Eu acho que quem exerce controle social nesse país, até o momento que isso é condição sine qua non para você prestar um atendimento de qualidade. Essas coisas que eu acho que os segmentos têm que se unir e brigar por isso. A gente tem várias vertentes, vários focos, né, para bater. Mas eu acho que cada foco desse tem que bater em conjunto. Não adianta ficar tirando cada um para um lado que não se consegue nada. Porque quem não quer que você faça, aposta nas dissidências, né? Aposta em que cada um vai atirar para um lado. Quando existe união, que é um segmento forte, o nosso segmento, ele só não é mais forte porque cada um quer fazer acha que tem que detém o conhecimento para resolver a situação, e não é bem assim. Eu acho que as somas de esforço poderiam contribuir muito para isso. E a diálise se ressocializa, sim, porque ela dá condições da pessoa em pensar em fazer alguma coisa diferente. Ela dá condição do homem melhorar seu aspecto e se tiver um apoio qualquer para ele começar a fazer um empreendimento novo, fazer uma coisa nova, é muito bom para as pessoas, é muito bom para o ser, é inerente ao ser humano se sentir útil, né? Quando eu acho que a simples aposentadoria por invalidez, você dá lá um salário mínimo para o cara ficar em casa e passar necessidade, que é o que os renais crônicos, na sua maioria, passam no país, com tudo, inclusive com transporte. A deputada citou aí, mas não é só van, né? Tem paciente que anda de barco, né? Você vai lá para a região da Amazônia, o cara atravessa de barco para dializar, né? São 3, 4 horas, o pessoal remando para levar o cara 3, 4 horas para voltar. Aí a gente cria aquelas famosas casas de passagem, né? Tem pessoas, pacientes, que criam uma casa de passagem para os renais. Isso não deveria ser feito pelo controle social, por entidade nenhuma. Isso é um papel governamental. Você proporcionar acesso ao tratamento, o transporte também faz parte disso, não importa que tipo de transporte seja. É obrigação, né, do Estado suprir essa necessidade. Mas não acontece isso. Lamentavelmente, a luta é muito grande. Eu tenho certeza que nesses 30 anos nós avançamos muito. Nossa, nós avançamos muito. E como nós avançamos, né? Nós vimos muitas coisas acontecerem, a diálise melhorou consideravelmente. Eu hoje agradeço muito aos abnegados profissionais que continuam querendo ser nefrologistas. Eu não seria nefrologista, né? Eu não seria. Eu tenho formação em administração hospitalar e marketing, mas eu não seria nefrologista nunca. Eu quero tranquilidade, eu não quero arrumar problema para mim. Mas eu acho que o médico é mais ou menos isso, né? O médico é mais ou menos aquele sujeito que, por mais que ele saiba que ele tem que ganhar o dinheiro dele, por mais que ele saiba que ele tem que sobreviver, eu acho que vai ser difícil você ver um médico que vai deixar um paciente perecer ou alguma coisa de ruim acontecer com o paciente porque ele quer, né?
eu costumo dizer também para as pessoas da diálise, eu frequento clínica de diálise, né? Eu vou à unidade de diálise. Diferentemente de muitas pessoas que transplantam, as pessoas abandonam, tem ojeriza a diálise, abandonam a diálise. Eu acho que não. E você tem que ir lá, que é lá que você tem que ver o que realmente está acontecendo, né? É que você conhece a realidade. E eu conheço os dois lados, né? Eu já estou no meu segundo transplante, né? Eu conheço esse negócio aí, eu estou há 30 anos nesse negócio, e aprendi muita coisa, vi muita coisa boa e vi muita coisa ruim. Então, eu acho que, nesse momento, nós temos que aproveitar as coisas boas, as coisas que estão acontecendo, os guetos de excelência que nós temos, e nos unir a isso e fazer um trabalho que a gente possa mudar a história da diálise desse país. Legal, Gilson. Que depoimento fantástico e também considerações extremamente importantes, relevantes aí para o nosso painel, para a gente buscar a mudança. Eu quero aqui fazer Doutor Marcos, Oi, deputada. me permite, só para Claro. dar uma boa notícia. O projeto foi aprovado e a deputada Elisiane acolheu os apelos de não colocar nenhuma emenda, então ele já vai para a sanção presidencial. Mais rápido ainda. Então, que notícia está aprovado boa. o PL 358 e a gente vai poder ressarcir, então, todo esse trabalho que foi feito nesse período pelos serviços de hemodiálise, tá? Uau, uma notícia ao vivo no painel, isso é fantástico, deputada. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, eu vi o seu esforço, né, junto com o deputado Pedro, fazer a diferença aí, e as clínicas de hemodiálise tiveram seus recursos sem querer, né? Era uma lei para ajudar os hospitais, ajudar a todos, e infelizmente deu essa interpretação, né? Porque a interpretação era no mínimo 70%, mas houve ali um receio, mas agora a possibilidade aí do Ministério abre a certeza que o Ministério vai poder devolver ou pagar os recursos, né? Não é devolver, pagar os recursos que tiveram, que não foram pagos ao longo desses meses aí. Tão difícil, né? A pandemia aí, com grandes aumentos de custos e as clínicas ainda recebendo a menos. Então, a gente vai ter essa boa notícia agora e a gente espera que a portaria se aconteça definitivamente, né, deputada, para conseguir pagar todas essas dificuldades aí, esses recursos que foram necessários, estão sendo necessários para a gente enfrentar a pandemia nas clínicas. Antes de passar a palavra ao Ricardo, eu quero aqui só fazer rapidamente, agradecer os comentários todos no YouTube aqui que estão acontecendo. O Célio, por exemplo, ele está vendo o nosso painel e ele está fazendo diálise no momento. Um abraço ao Célio Magalhães. O Humberto Floriano, parabenizando o Dr. Calazans, Humberto lá da PAR, Renal, o Paulo Galic, aqui da nossa cidade, da Associação Catarinense dos Renais Crônicos, a Bruna, o Marlon, a Nádia, o Tarcísio, todos mandando aqui, parabenizando essa união e falando da importância de nós estarmos aqui conversando sobre isso. Agora eu quero passar ao presidente da Sociedade Brasileira de Enfermagem e Nefrologia, Ricardo Teodoro. Muito obrigado por você estar aqui conosco, Ricardo. Os enfermeiros, os técnicos de enfermagem são profissionais, além de toda a importância da própria profissão. Nas unidades de diálise, são mais de 20 mil profissionais envolvidos no Brasil para atuar diretamente, salvando vidas, e um papel essencial no cuidado dos nossos pacientes. Ricardo, tem tantos temas que a gente poderia estar falando aqui. Um dos temas que preocupa muito é o acesso vascular, que é talvez o principal
meio de se fazer a hemodiálise e o cuidado do técnico e do enfermeiro com o acesso, ele é rotineiro. Infelizmente, existe essa situação em que tem clínicas que têm mais de 80% dos seus pacientes com catéter de diálise, por falta de um financiamento adequado, havendo um desestímulo da confecção da fístula. Então, a fístula é fundamental e talvez você possa falar um pouco sobre o acesso, mas essencialmente também o papel do enfermeiro, do técnico. Então, a palavra é sua e obrigado por você estar aqui com a gente no dia de hoje. Eu é que agradeço a oportunidade de poder participar desse momento tão importante, né, para a terapia renal no nosso país. Agradeço por estar com todos vocês. Parabenizo aí a explanação fantástica do Gilson, doutor Daniel, doutora deputada Carmen, né? Muito rico esse momento, né? E o Gilson fez algumas explanações fantásticas a respeito disso tudo, porque em se tratando da enfermagem, e eu queria falar em nome da Sociedade Brasileira de Enfermagem e Nefrologia, né? Todos os profissionais da enfermagem, porque são os profissionais que mais têm contato com o paciente dentro da equipe multiprofissional. É o profissional que mais tempo passa ali com o paciente, né? E como é que você faz, dentro desse tempo, dentro desse período, com que o paciente entenda que essa é uma oportunidade de vida, né? Como explanou bem o Gilson, uma oportunidade de vida, porque o problema já se instalou. Já existe um problema. Agora, diante das situações que ele vive, e são situações, na grande maioria, situações emocionais, né? Que ele traz de fora, da família, do trabalho, de uma vida que, teoricamente, parou, né? Então, como é que ele faz esse recálculo de tudo isso e, emocionalmente, entra neste problema? E, diante de tudo isso, está aí a enfermagem, que é o profissional que mais tempo passa com esse paciente. É o profissional que vai acolhê-lo no começo, estará presente no meio e no fim. Então, é um profissional que precisa, de fato, estar muito bem preparado, inclusive preparado emocionalmente, né? Porque o paciente já está com as suas emoções abaladas. Então, o profissional que lida com pessoas, né? E todos nós lidamos com pessoas, e lidar com pessoas é algo muito rico, né? Desde que você saiba como fazê-lo. Então, para o profissional que lida com um paciente que já está com as emoções abaladas, na sua grande maioria, por X fatores, né? Precisa estar preparado, precisa estar muito bem preparado para lidar com tudo que ele vai encontrar diante dessa situação, né? Como disse o Gilson e o Dr. Daniel, a grande maioria dos casos, o paciente está num dia bem, no outro dia ele teve um mal súbito, foi ao pronto-socorro e acorda lá com uma anteninha no pescoço, que ele mal sabe o que é, né? Então, como lidar com esse problema aí, ou com os problemas de um paciente que tenha um pouco mais de conhecimento dentro disso tudo? Trabalhar a emoção desse paciente é muito importante. E aí, a equipe de enfermagem, no geral, precisa estar muito bem preparada emocionalmente e tecnicamente. Porque a grande incidência, como você falou, né, Marquinhos, o acesso é primordial. Sem acesso não existe tratamento. Não existe tratamento sem acesso. E quem cuida do acesso? Quem lida com o acesso é a enfermagem, né? A grande maioria dos casos. É a enfermagem que funciona, é a enfermagem que acessa o catéter do paciente para fazer as conexões. E, neste momento, precisa existir um preparo técnico e que é muito importante e que não... Eu vejo que em alguns locais, em alguns momentos, não se dá determinada importância a este processo, a este procedimento, né? Um exemplo aqui, ó. O paciente tem uma fístula, nós já temos a problemática da fístula, né? Complicado para confeccionar. Quando a gente tem uma, precisa existir uma preservação muito, muito grande deste acesso. Primeiro porque é um acesso de primeira escolha, que traz mais qualidade de vida para esse paciente. A partir daí, a enfermagem precisa estar muito bem treinada para lidar com este acesso
e treinar o paciente, né? O paciente precisa saber o que é, como funciona e como cuidar. Porque existe um grande índice de pacientes que têm problemas relacionados à fístula por falta de conhecimento no cuidado. Então, conhecimento no cuidado é primordial. E a equipe de enfermagem precisa estar muito bem preparada para esse momento. Então, se a equipe não sabe, como é que vai ensinar, né? Então, precisa ter um direcionamento, precisa ter ensino. E esse é o grande foco da SOBEM, né? Levar ensino aos profissionais, essa capacitação que é tão importante neste momento. Um exemplo. O paciente tem a fístula lá. O paciente sabe que naquele ponto de punção existe menos dor. Dói menos, o profissional que está fazendo a punção não vai errar porque ele está acostumado com aquele ponto, e aí existem as punções repetitivas neste ponto, sem muita técnica, e porque o paciente pede. Então, se o paciente está me pedindo, dentro daquela emoção fragilizada, o profissional de enfermagem muitas vezes vai lá e atende. Só que existe consequência para isso tudo, né? Num curto espaço de tempo, nós vamos ter ali um pseudoneurismo. Então, vai trazer consequências para o paciente. Essa fístula não vai durar muito tempo, como ela deveria durar, por causa de um erro básico, né? O paciente teria que ter entendido isso lá no começo e o profissional de enfermagem muito mais. A problemática do catéter, né? Existe uma incidência muito grande com relação à infecção de corrente sanguínea relacionada a catéter. Então, o profissional de enfermagem precisa dar atenção a esse procedimento, precisa ser feito com qualidade, precisa ser feito com atenção, precisa ser feito com respeito, porque é o acesso do paciente, é o acesso à vida dele. Sem o acesso não tem tratamento, sem tratamento não há vida. Então, qualificar a equipe e dar atenção à equipe para que ela se capacite para esses procedimentos que são básicos, porque depende disso o tratamento, é muito importante. Então, nós precisamos, na verdade, hoje, reservar tempo, reservar momentos específicos para que a equipe se capacite e tenha condições de melhorar, porque às vezes a equipe não está interessada, os responsáveis, em teoria, por um aprimoramento, não estão muito responsáveis, porque, em teoria, isso gera custo ou qualquer coisa do tipo. Então, é necessário para que a qualidade do tratamento exista, né? Vamos colocar uma situação aqui. Vamos um exemplo. Ricardo, ou você... Oi. Te fazer um comentário que talvez também você possa conversar e nos ensinar. O técnico de enfermagem, especialmente e o enfermeiro, eles são a ponte de conhecimento, principal ponte de conhecimento e relacionamento do que está acontecendo com o paciente no dia a dia, para transferir para todo o resto da equipe, médicos, psicólogos, nutricionistas, o que está com o paciente lá na casa dele, ou quais são as dores dele, e essa proximidade é essencial, aquilo que a gente chama do tratamento humanizado, né? Então, é fundamental que exista um treinamento para que a gente possa se comunicar de uma maneira eficiente com os pacientes, né, Ricardo? Então, o treinamento, como você disse, é fundamental. Fundamental porque, voltando lá no começo, envolve muita emoção, né? Às vezes, o paciente está lá debilitado emocionalmente, porque, diante de tudo aquilo que o Johnson falou, por exemplo, eu acho que a debilidade emocional é o que mais atravanca o paciente a se manifestar, a querer coisas novas também. Então, o paciente já está debilitado emocionalmente. Aí, quando eu tenho uma equipe que também está debilitada emocionalmente, fica tudo muito complicado, né? Então, eu tenho uma equipe, de repente, que não está estimulada, eu tenho uma equipe que, de repente, é aquele cara que foi lá porque ele precisa trabalhar, ele precisa ganhar o dele, né? Então, não tem um estímulo dentro de uma conjunção deste trabalho que ele faz, e ele não está nem entendendo isso neste momento, porque ele também está debilitado emocionalmente. Então, ele precisa desse estímulo, para que aí a gente tenha uma conversão de pessoas mais equilibradas para lidar com uma problemática fundada, né?
essa terapia exige qualificação. Porque vamos imaginar que eu agora tenha uma problemática desse tipo e tenha um catéter para ser manipulado. Como eu gostaria que alguém manipulasse o meu acesso, que é o acesso à minha vida? Né? Com técnica, com respeito, com qualidade. Né? Então, imagina que nós, que temos um conhecimento relacionado a isso, nos vemos, de repente, deparado a um tratamento desse tipo, e a pessoa vem e faz algo que não está dentro da nossa concepção de qualidade, nós vamos ficar chateados. E, às vezes, o paciente não tem boca para falar, ele não tem estratégia para falar, e, às vezes, ele fala de maneira grosseira, chateia emocionalmente o colega lá que está trabalhando também, e aí a situação não converge para o bem. Né? Então, o treinamento técnico e o treinamento emocional da equipe de enfermagem é fundamental. Muito bom, Ricardo. Obrigado pelos teus comentários, pelas tuas considerações. Como eu disse, são mais de 20 mil profissionais envolvidos tratando os pacientes renais aí. Então, um trabalho essencial. E agora nós vamos passar a conversar com o nosso gaúcho de Caxias do Sul. Eu tenho o prazer aqui de ter o Renato Padilha, que é vice-presidente da FENAPAR, representante aí da Federação Nacional dos Pacientes Renais. Tem vários colegas teus da FENAPAR aqui também presentes aqui no YouTube, a Nessi, o Humberto, o Paulo, e só fazendo uma correção, o Célio, que estava lá, que eu falei que estava em diálise, o Célio, na verdade, ele é um nefrologista em Governador Valadares e está cuidando dos pacientes lá na clínica nesse momento e vendo o vídeo. Então, um abraço ao Célio aí e parabéns pelo teu trabalho e participação. Então, Renato, eu vou abrir para você para falar um pouco aí sobre a FENAPAR, o trabalho da FENAPAR e a importância aí desse momento que a gente está vivendo. Tem que tirar do mudo. Vamos ver se alguém... Será que o nosso pessoal consegue tirar do mudo lá? Para ele? Veja Aí. se abriu o microfone. Abriu. Bom, então quero cumprimentar a todos os nossos participantes aí, cumprimentar o doutor Marcos, a doutora Carmen, ao Daniel, doutor Ricardo, ao meu colega transplantado aí, o Gilson, grande companheiro aí das caminhadas renais, dizer de que cumprimentar também os nossos internautas aí que estão nos acompanhando, dizer que para nós da FENAPAR, nós temos assim, dentro desse cenário da questão da chegada do vírus, nós nos convencemos cada vez mais que através dos conselhos a nível de municípios, de estado e também a nível nacional, a gente precisa potencializar o SUS. A grande importância que tem o SUS dentro desse cenário com a pandemia em várias situações. Então, o quanto que nós não podemos nos descuidar disso. E na questão da hemodiálise, nós sabemos pela nossa caminhada de que a hemodiálise já vinha enfrentando dificuldade com a questão dos custos. Faz muito tempo que a gente vem em contato com o Ministério da Saúde, a deputada Carmen Zanota tem sido incansável nessa caminhada por mais recursos para a hemodiálise. E com a chegada do vírus, a gente
teve aumento de paciente e a gente continuou com essa dificuldade nas hemodiálise, e também temos que levar em conta a própria disparada do dólar. Se o dólar dispara lá fora, os nossos insumos aqui vão acabar sofrendo impacto. Então, a gente percebe que tem sido um grande desafio por parte das clínicas para manter esse trabalho com qualidade e para poder dar andamento na diálise e fazer com que os pacientes sejam bem atendidos. Então, nós reconhecemos o grande empenho que tem sido por parte das hemodiálise para conseguir fazer esse atendimento. E nós também queremos aqui comentar de que esse seria um momento de que as nossas políticas públicas, tanto a nível de município, como de estado, como a nível federal, seria um momento importante para pensarmos na questão da diálise peritoneal. Nós temos aqui o exemplo do México, aqui tão perto de nós, onde a gente sabe lá que há um grande incremento, digamos, há uma grande participação na diálise peritoneal. E nós agora, se tivéssemos nesse momento que o paciente tivesse que ter menos deslocamento da sua casa para a hemodiálise, ele ficaria mais protegido. Porque o nosso transporte público, e é um outro debate que a gente vem fazendo há muito tempo, ele deixa muito a desejar para os pacientes. E agora, dentro desse novo cenário com o vírus, ele acaba também trazendo mais consequência e mais risco para os pacientes. Então, é uma coisa que a gente sabe que ainda temos que avançar na questão também da questão do transporte do nosso paciente, que ele, além de fragilizado, ele ainda com essa questão do vírus, a gente sabe que o transporte público também deixa a desejar. Mas nós reconhecemos, a nível de federação, o empenho dos nefrologistas, o empenho dos nossos enfermeiros, aí tão bem representado pelo Ricardo, o empenho que tem ocorrido por parte dos fisioterapeutas, por parte das assistentes sociais e por parte das nutricionistas, porque é uma gama de profissional muito grande que acaba atendendo o paciente renal. Mas também tem um outro profissional especial, e que hoje é o seu dia, e que queremos abraçar os psicólogos, que também tem uma função importantíssima nesse cenário do paciente renal. E eu quero aqui estender essa lembrança à minha filha Marita, que também está nos acompanhando, e à nora Camila, que eu tenho a felicidade de ter 2 profissionais de saúde dentro da área familiar. Mas também é importante pontuar, nesse momento, o trabalho tão importante que vem sendo feito pelas nossas afiliadas, a nível de município, a nível de estado. Tanto é que eles estão com nós aí no ar, mas as nossas afiliadas têm um papel muito importante na sociedade, tanto na acolhida nesse momento, como na orientação dos cuidados, como na distribuição de máscara, como na relação de... Nós temos afiliadas aí que têm trabalhado com distribuição de alimento. Então, veja o quanto essas afiliadas doam à sociedade num momento como esse, o quanto elas têm um papel fundamental que governante nenhum sozinho teria condições de dar esse suporte. E também nós queremos, assim, pontuar, deixar bem marcado a importância, doutor Marcos, que da ABCDT ter criado esse dia D. E que importante termos aí reunido a Associação de Pacientes, Federação, a SBN, a deputada Carmen Zanotto, que vem no parlamento com um grande entusiasmo buscando recursos para a saúde, isso a nível geral e também na questão das hemodiálises. Então, a gente percebe que a sociedade realmente tem que estar muito unida para que a gente possa dar seguimento nesse grande trabalho que é o segmento dos pacientes renais.
Mas quero também aqui, nesse momento, assim, pontuar com bastante veemência que nós, apesar de todo esse momento de dificuldade, nós temos que aprender a grande lição que eu acho que esse vírus nos deixa, que é quanto nós precisamos ser fraternos. A fraternidade precisa cada vez mais, nós precisamos nos dar conta o quanto a gente precisa um dos outros. E ainda complementando, dentro do nosso quadro de esperança, e que venha aí a vacina para nos tirar desse sufoco e alinhar as nossas expectativas de podermos ter melhor qualidade de vida, porque é o que todos nós aqui buscamos, é a melhora da qualidade de vida do nosso paciente renal, tão sofrido pelo fato de ter que ir pela máquina e ainda encontrar tantas outras adversidades. E o nosso país, nesse momento, a gente percebeu o quanto nós ainda temos que avançar na questão do saneamento básico. Então, realmente, nós temos muito a avançar, mas temos que ter expectativa e a esperança de que vamos chegar lá. Muito bom, Renato. Obrigado pelas tuas palavras, pelas tuas considerações. A FENAPAR também faz um trabalho fantástico, como as outras entidades, e essas tuas palavras de união, o que eu acredito que a gente está vivendo aqui, com esse dia D, é que o protagonismo, quando a gente fala que a união faz a força, o protagonismo é a causa, né? Não são os indivíduos, não é individualmente uma entidade ou outra, não. Nós todos unidos para a gente conseguir melhorias no setor, né? Então, vidas importam, é o protagonismo. Vidas importam, é que faz a diferença. É a gente conseguir levar isso para frente. Aqui tem o Dr. José Elber fazendo um comentário aqui, que existe um grande problema do subfinanciamento e que nós precisamos ter uma ação, né? O conhecimento, o governo sabe que existe um subfinanciamento e que é necessária uma mudança, uma ação de mudança, né? Estamos trabalhando para isso, né? E algumas palavras aqui também de elogio aos técnicos de enfermagem, que são tão importantes da enfermagem em si, né? Aqui tem uma consideração, se a gente pode ter, deputada, a esperança que exista essa mudança, que o governo realmente consiga mudar esse processo de financiamento e essas outras mudanças tão necessárias do transplante, da diálise peritoneal que a senhora colocou. Doutor Marcos, gostaria de mais uma vez agradecer o convite, parabenizar o Gilson pela sua fala e a todos os que aqui participaram. Essa é a nossa grande luta. A gente não pode jamais perder a esperança da melhoria do financiamento no Sistema Único de Saúde. Independente de nós estarmos sob a égide da Emenda Constitucional 95, que limita o orçamento dos gastos públicos, mas a saúde, ela precisa ter o olhar do investimento. Cada paciente que faz uma hemodiálise, nós estamos investindo na vida daquele paciente. Isso a gente não inaugura, mas o SUS é isso mesmo. É salvar vidas, é tratar das pessoas, é cuidar das pessoas. E isso, no item orçamentário, é despesa, mas é uma despesa com olhar na vida das pessoas. Então, é uma luta que, com certeza, não para por aqui, ela vai continuar, sim, e precisa continuar para a gente garantir o acesso e acesso com qualidade a todos os nossos pacientes de hemodiálise, a como os demais serviços, né, do Sistema Único de Saúde. Legal.
Obrigado, então, deputada, pelas suas palavras, obrigado pela sua presença, obrigado, Gilson, pela tua presença, suas palavras, ao nosso querido Renato, ao Ricardo e ao Daniel. Foi um painel fantástico. A gente está já um pouco a mais do nosso tempo, mas eu tenho certeza que foi muito proveitoso, e esse painel vai estar depois disponível para que a gente possa replicar, quem quiser ver novamente, todos podem ter acesso através aí dos canais de comunicação da ABCDT. Obrigado a todos, uma boa viagem, deputada, e se cuidem, se Deus quiser, logo nós estaremos fazendo esse painel presencialmente, quem sabe em agosto do ano que vem. Né? Um abraço a todos. De certeza, né, doutora? Até lá, um abraço. Forte abraço a todos. Obrigado, e gente. Parabéns. Obrigado pela oportunidade aí, tá? Boa noite a todos. Obrigada, senhores. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Muito obrigado. Foi uma satisfação. Boa noite a todos.